Olá, bom dia para você nessa quinta-feira, dia 7 de julho. Agora são 11 horas pontualmente. Vamos juntos dar uma olhada no que é notícia nesta manhã no Brasil e no mundo. Começo pelos destaques nacionais. Olha só, mais de 400 milhões de reais ainda estão disponíveis para serem sacados por trabalhadores que têm direito ao abono salarial PIS/PASEP. Atenção! Quem perdeu o prazo do calendário oficial tem até o dia 29 de dezembro para resgatar o valor. O calendário de pagamento, que varia de acordo com a data de nascimento do beneficiário, foi de 8 de fevereiro a 31 de março. Mas quem perdeu esse prazo tem ainda até o dia 29 de dezembro deste ano para resgatar o valor. De acordo com o Ministério do Trabalho e Previdência, até 30 de maio, pouco mais de 428 milhões de reais ainda estavam disponíveis para serem sacados. Cerca de 471 mil beneficiários ainda não tinham resgatado o abono do ano base 2020. Desse total, 153 mil são referentes ao PIS, disponíveis para saque na Caixa Econômica Federal, e outros 318 mil benefícios são do PASEP, que estão disponíveis para saque no Banco do Brasil. O abono salarial é um benefício anual no valor máximo de um salário mínimo, que atualmente é de R$ 1.212. Para ter direito, é preciso estar inscrito no PIS/PASEP há pelo menos 5 anos, ter trabalhado formalmente com carteira assinada por no mínimo 30 dias em 2020 e recebido no máximo até 2 salários mínimos mensais. O presidente Jair Bolsonaro editou um decreto que vai obrigar os postos a exibir os preços dos combustíveis antes e depois da lei que impôs um teto para a cobrança do ICMS. O decreto foi publicado na edição desta quinta-feira do Diário Oficial da União. E, de acordo com o texto, a finalidade da medida é permitir que os consumidores possam comparar os valores cobrados antes e depois da imposição do teto de 17% na cobrança do ICMS, o Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços. O texto também define a data que o posto deverá usar como parâmetro de comparação de preços, 22 de junho. Um dia antes do presidente sancionar a lei que fixa o teto. O decreto estabelece a obrigatoriedade de divulgação transparente dos preços dos combustíveis. A medida vale até o final de 2022, mas não prevê penalização para o posto que não cumprir a determinação do governo. Até agora, o único estado que ainda não definiu a redução do imposto é o Acre. A medida adotada por 25 estados mais o Distrito Federal tem como objetivo conter a inflação. E hoje é comemorado o Dia do Chocolate. Quem não gosta de um belo chocolate? Uma pesquisa da Universidade de São Paulo apontou que o chocolate com alto teor de cacau traz benefícios nutricionais para a saúde de idosos que estão em tratamento contra o câncer. Segundo dados de um estudo realizado por pesquisadores da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo, o consumo do chocolate com maior concentração de cacau contribui para a melhora do estado nutricional, da funcionalidade do organismo e ajuda na diminuição de sintomas em pacientes idosos, principalmente com câncer paliativo, aqueles considerados incuráveis pela medicina. Para o trabalho, 46 pacientes em tratamento de câncer com em média de 67 anos de idade e em risco de desnutrição foram divididos em 3 grupos. Um deles com pessoas que não receberam chocolate. O outro com pessoas que consumiram 25 gramas diárias de chocolate com 55% de cacau. E por último, aqueles que ingeriram a mesma quantidade, só que de chocolate branco. No final do estudo, foi observado que os índices das avaliações nutricionais aumentaram significativamente. E após a intervenção, todos os envolvidos que apresentavam um quadro de desnutrição estavam saudáveis, com mais peso e um melhor quadro clínico. Segundo especialistas, o consumo do alimento deve ser adaptado para atender às necessidades e desejos de cada paciente, pois eles podem fazer com que o doente relembre histórias, desejos e lembranças. Por isso, antes de iniciar a intervenção com chocolate, uma nutricionista deve ser consultada para controlar a evolução do quadro juntamente com familiares.
Assim, os profissionais de saúde podem buscar alternativas para que o doente se alimente de maneira nutritiva e, ao mesmo tempo, respeitando possíveis restrições e limitações impostas pela doença. E vamos para os destaques internacionais. A alta dos preços dos alimentos e da energia levou mais de 71 milhões de pessoas do mundo todo para a pobreza. A análise é do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. A entidade aponta que a aceleração da pobreza é consideravelmente mais rápida que o choque da pandemia e atribui parte do aumento dos preços à guerra na Ucrânia. O texto considera que os países vão precisar de apoio do sistema multilateral para chegar ao fim do mês. O Programa para o Desenvolvimento alerta que, enquanto as taxas de juros aumentarem em resposta à alta da inflação, existe o risco de desencadear uma nova pobreza induzida pela recessão que pode aumentar a crise e aprofundar a pobreza no mundo. O documento traz uma análise de 159 países. Os que enfrentam a situação mais crítica estão nos Balcãs e na África subsaariana, em particular no Sahel. Entre os países que enfrentam as consequências mais dramáticas da alta de preços estão Armênia, Burkina Faso, Gana, Haiti, Quênia, Ruanda, Sudão, Tanzânia e Iêmen, entre outros. Começou nesta quinta-feira o julgamento pela queda da ponte Morandi na cidade de Gênova, na Itália. O desabamento, que aconteceu em 2018, provocou a morte de mais de 40 pessoas. Perto de meio-dia de 14 de agosto daquele ano, sob forte chuva, uma parte da ponte caiu de forma repentina, arrastando veículos e passageiros. Entre os mortos estavam 4 crianças. O caso revelou o péssimo estado das infraestruturas de transporte e colocou sob holofotes a empresa Autostrade per l'Italia, acusada de não ter feito a manutenção adequada da ponte para aumentar o lucro. A ponte Morandi, que recebeu o nome do arquiteto que a projetou nos anos 1960, foi classificada como uma bomba relógio por um dos promotores do caso. A investigação judicial concluiu que não foram realizadas as intervenções mínimas para reforçar as escoras do pilar número 9 que causou a tragédia. A maioria dos réus convocados pelo Tribunal de Gênova são diretores e técnicos, entre eles o então CEO da Autostrade, Giovanni Castellucci, que se aposentou em 2019 com uma indenização de 13 milhões de euros. Os 59 acusados devem responder por crimes como homicídio culposo, homicídio rodoviário, desastre, ocultação de documentos, atentado à segurança dos transportes, falsidade ideológica e até omissão dolosa de dispositivos de segurança. Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela companhia. À 13h, eu e o Kleber Werneck voltamos com mais informações. Até lá!